Olá pessoal, todo mundo bem? Aqui é o professor Felipe de novo. Espero que todos estejam bem, se cuidando, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha? Bem, antes de começar eu queria falar algumas coisinhas aqui. É, Até agora nós estudamos, né, a parte de matrizes, certo? Nós já vimos então várias coisas sobre matrizes e encerramos nossos estudos com sistemas lineares. Então, sistemas lineares, encerramos essa primeira parte aí do nosso estudo relacionada à matriz. Agora nós vamos para uma segunda parte que tem mais a ver com a geometria, com a área da geometria, que é a parte da trigonometria. Tudo bem? Mas antes de nós adentrarmos assim profundamente na trigonometria, eu vou revisar então uma coisinha com vocês e vou passar nós vamos falar sobre uma nova unidade de medida de ângulo, porque será fundamental nesse estudo de trigonometria. Tudo bem? Então, hoje nossa aula vai ser justamente sobre isso. Unidades de medidas de ângulo e suas conversões. Bem, vocês já conhecem aí uma unidade de medida de ângulo. Medir ângulo, lembrando, é o quê? Medir inclinação entre retas. Tudo bem? Ou inclinação de uma coisa qualquer. Por exemplo, a inclinação do telhado de uma casa. Tudo bem? A inclinação de uma rampa, por exemplo, aquela rampa que tem lá na escola, é uma inclinação. Certo? É medida em quê? Em graus. Para fazer ela, mediu-se em graus. Então, tudo isso que é inclinado, utiliza-se instrumentos de medição de ângulo. E utiliza-se, obviamente, unidade de medida de ângulo. E então nós vamos aprender, então, duas unidades. Uma delas vocês já sabem. E como converter elas. Então, beleza. Então, quais são as unidades de medida de ângulo? Lembrando que, ó, vem aqui no cantinho comigo, ó. Eu tenho a reta R minha e a reta S. O que é o medir o ângulo entre elas? É o medir a inclinação de uma em relação à outra. Ou seja, aqui neste caso aqui, a inclinação entre R e S é x. Beleza? Aqui eu posso medir ela em várias unidades de medida. Eu não determinei qual poderia ser. Uma das que vocês já sabem é o grau. Então aqui poderia ser x graus, por exemplo. Mas tem outras. E é isso que nós vamos ver. Então aqui nós temos, obviamente, o grau, que é representado por essa bolinha. E aqui, ó, eu trouxe para vocês, basicamente, como se deu a criação dessas unidades. Como que se criou o grau? Bem, o grau criou da seguinte forma. As pessoas pegavam, né? Ou melhor, ele definia da seguinte forma. Você pega uma circunferência, beleza? Circunferência, ou um círculo. E divide em quantas partes iguais? Dividimos em 360 partes iguais. Beleza? Cada partezinha dessa é chamada de 1 grau, ou de grau. Beleza? Aqui no nosso círculo aqui, nós dividimos em 10 partes. Opa, perdão. Em ângulo de 10 em 10. De 10 em 10 graus. Então, dividimos aqui em 36 partes. Observe que, ó. Como que eu meço o grau aqui? Bem, eu tenho que alinhar essa linha 0 aqui, de 0 grau, e andar até o grau que eu quero. Por exemplo, se eu quero um ângulo de 70 graus, eu venho aqui, essa distância aqui, essa inclinação, de 0 até 70, indica que tem 70 graus. Por exemplo, se eu quero medir, vamos mais um exemplo, 220 graus, eu tenho que vir do 0 até o 220. Lembrando que eu meço o ângulo no sentido anti-horário, tudo bem, meninos? Sempre no sentido anti-horário. Então eu giro no sentido anti-horário para medir ângulo. Beleza? Então, se eu giro aqui no sentido anti-horário, por exemplo, até o 220, eu obtenho 220 graus. Então, essa reta 0 com essa de aqui 220 gera um ângulo de 220 graus. Beleza? E assim eu meço qualquer um desses ângulos aqui utilizando o grau. Vocês já fizeram muito disso utilizando transferidor. Beleza? Aquela mesma ideia. Voltando então. Outra unidade de medida, que é essa nova que nós vamos utilizar, é chamada de radiano. E como que ela foi definida? Meninos, ela foi definida o seguinte, ó. Primeira coisa para a gente definir um radiano é o seguinte. Eu tenho uma circunferência. Toda vez que eu tenho uma circunferência, eu tenho um raio. Beleza? O que eu vou fazer então? O que eles fizeram? Como que eles definiram? Eles pegaram um arco aqui na circunferência, ou seja, o arco é essa medida, esse comprimento aqui, ó,
que fica bem na borda da circunferência. Então, de B a A, eu tenho um arco AB. Beleza? E aí, eles pegaram esse arco AB do mesmo tamanho do raio da circunferência. E aí eles falaram assim, o ângulo, né, que enxerga esse tamanho aqui, esse arco que é igual ao raio, é chamado de radiano. Foi assim que eles colocaram. No material que eu enviei para vocês, está explicando também direitinho como funciona. Beleza? Mas é essa a ideia. Eles pegaram um arco de tamanho do raio e observaram esse ângulo alfa aqui. Esse ângulo alfa que enxerga, né? Ou seja, que tem esse arco aqui do tamanho do raio, foi determinado um ângulo chamado de 1 radiano. Beleza? Ok. Agora nós vamos entrar numa parte muitíssimo importante, que é como se converte, né, de grau para radiano. Como converter ângulos de grau para radiano ou de radiano para grau, enfim. Como que foi determinado isso? Bem, houve-se, né, os matemáticos aí, enfim, viram que havia uma relação entre as unidades de grau e unidade de radiano. Qual era essa relação? Essa relação tinha a ver com o seguinte. Tinha a ver com aquela fórmula do comprimento da circunferência. Não sei se vocês lembram, que era 2πr. Acho que vocês lembram disso. Essa fórmula aí de 2πr, ela tem tudo a ver com essa questão da transformação de grau para radiano. Tudo bem? Quando eu tenho 2π vezes o raio, eu tenho a ideia de que eu estou percorrendo a circunferência inteira, certo? Multiplicando... Não. Bem, como se dá então essa conversão de grau para radiano? Essa conversão de grau para radiano se deu, né, de acordo com os estudos dos matemáticos, com relação àquela questão da fórmula, né, do comprimento da circunferência. Certo? É algo que eu não vou adentrar muito, não. Porém, o que nós temos que ter em mente aqui? É que o tamanho em grau, ele é... Eu tenho que pensar no seguinte, que 180 graus, ele equivale a π radianos. Beleza? Então, observe que se eu percorro a metade da circunferência, eu percorro em radianos, π radianos. Se eu percorro, então, a circunferência inteira, ou seja, 360 graus, eu percorro quanto da circunferência? Em radianos. 2π radianos. Essa é a unidade correspondente. Beleza? Então, se alguém falar para você 360 graus, é o mesmo que 2π radiano. São unidades de medidas, certo? Diferentes de uma mesma coisa. Então, olha só, 90 graus, π sobre 2. 270 graus, 3π sobre 2. Beleza? Observe que há essa relação aí entre essas unidades de medida. E que, para a gente converter qualquer unidade de ângulo a partir de agora, basta a gente realizar uma regra de 3 simples. Tudo bem? Certo? Então vamos então, por exemplo, para a gente perceber como é que funciona. Olha só. Qual o valor em radianos de 80 graus? Bem, o valor em radianos de 80 graus... Vamos ver aqui, ó. Eu tenho 180 graus igual a π radianos. E 80 graus, então, vai ser igual a quanto? X. É assim que a gente faz regra de 3, né? Então, vou resolver essa regrinha de 3. Como que a gente resolve? Multiplica cruzado. Por isso que eu coloquei x aqui, ó, azul. Então, 180 vezes x, 180x, igual 80 vezes π, 80π. Eu tenho que isolar o x, é meu objetivo. Então, o que eu faço com esse 180? Ele está multiplicando, passa, dividindo. Então, vai ficar 80π dividido por 180. Esse zero eu posso simplificar com esse zero, fica 8π sobre 18. Esse 8 eu posso simplificar por 2 e o 18 também. 8 por 2 dá 4, então fica 4π. E 18 por 2 fica 9. Então, assim, chegamos que o valor de 80 graus em radianos é quanto? 4π sobre 9.
E vamos para mais um exemplo. Nosso próximo exemplo traz o seguinte. Qual o valor em graus de 3π sobre 4 radianos? Aqui a ideia, então, é basicamente a mesma do exercício passado. Beleza? Só muda que agora ele te deu o ângulo em radianos e que é o ângulo em graus. Bem, meninos, então a ideia é a gente relembrar de uma daquelas relações que está lá naquela tabelinha que eu passei para vocês. Eu tenho, então, que 180 graus vale π radianos. Isso eu tenho que saber. Tudo bem? Vocês têm que saber. Então, beleza. Então, vou partir dessa relação. Então, se 180 graus é π radianos, 3π sobre 4 radianos é quantos graus? X. E aí eu vou resolver essa regra de 3. O que é que eu faço? Multiplico cruzado, não é isso? 180 graus, perdão, vezes 3π sobre 4, fica de cá, eu coloquei de cá. E π vezes x fica πx. O que eu fiz então? 180 vezes 3 dá 540. 540 π sobre 4, não era isso? 540 π sobre 4. Esse π está fazendo o que aqui? Bem, ele estava multiplicando o x. Se ele está multiplicando, eu passo ele para o outro lado, ele vem dividindo. Fechou? Então, aqui o que eu vou ter? Vou ter que meu x ele será igual a 540 dividido por 4. Tudo bem? Porque eu simplifiquei o π que estava em cima com o π que estava embaixo. E, portanto, quando eu faço 540 dividido por 4, eu obtenho 135. Assim, meninos, nosso valor, né, de 3π sobre 4 radianos em graus é quanto? 135 graus. Pessoal, espero que tenha ficado entendido, tudo bem? Qualquer dúvida eu estou por aí, estou no meu EO. Toda segunda-feira, das 2 às 3. Qualquer coisa me procura, tá bom? Um abração então para vocês, até a próxima.